necessite ser unânime, né? Ou que esta decisão possa vir a ser tomada em caso de inadimplência, em caso de impossibilidade de ação do Conselho de Segurança pela própria Assembleia Geral. Há exemplos, né, de uma resolução nesse sentido, chamada Resolução Dan Acheson, que é uma resolução que veio a ser utilizada em momentos pretéritos, mas com baixa legitimidade, porque não cabe à Assembleia Geral, na qual todos os estados encontram representação, decidir de forma obrigatória, né, arguindo ou resolvendo de forma obrigatória, ou seja, criando norma de forma obrigatória e autorizando o uso da força nas relações internacionais. Portanto, essa breve explicação resume um elemento essencial deste caso, que envolve o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que é a denominação do ato russo. O ato russo é, no direito internacional, um ato claro, clássico, de agressão. Um Estado soberano, por mais que a Rússia faça arguições de justificativas no sentido do seu vínculo histórico com a Ucrânia, ou de pertencer historicamente ambos estados à ex-União Soviética, ou de que a alma russa esteja no território ucraniano, em razão dos laços históricos que unem os dois estados, tratam-se de dois estados reconhecidos pelo direito internacional, portanto, trata-se de uma clara agressão de um estado a outro, portanto, uma clara violação do artigo 2 da Carta das Nações Unidas, uma clara violação do artigo 33, né, que exige a solução pacífica de controvérsias das Nações Unidas, portanto, uma clara violação do direito internacional e do que nós podemos chamar de rule of law, ou seja, da força do direito. Então, este é o primeiro ponto. Em nenhuma circunstância, fora daquelas que estão determinadas na Carta das Nações Unidas, uma agressão nessa dimensão de um Estado a outro poderia ser legalmente justificada. É claro que nós encontramos outros exemplos de violação do direito internacional. Esta não é uma atitude única e exclusivamente reservada ao Estado russo. Os Estados Unidos, por exemplo, durante a intervenção no Iraque em 2003, foi igualmente um Estado agressor e, embora buscasse justificativas legais, todos nós recordamos a atuação na época, né, do Colin Powell junto ao Conselho de Segurança, ou todo o argumento dos Estados Unidos justificando a intervenção por meio da eventual e da falsa arguição de desenvolvimento de armas de destruição em massa por Saddam Hussein, que se verificou evidentemente falsa. Tanto neste caso, igualmente, há uma agressão norte-americana no Iraque. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato dos Estados Unidos terem eventualmente também desrespeitado ou violado o direito internacional, embora buscado alguma justificativa e argumentação de legitimidade legal, não garante à Rússia a autoridade para também descartar e violar tão nitidamente o direito internacional como é o caso na atualidade. Então, esse é o primeiro ponto. Não há discussão possível acerca da legalidade em face da ordem jurídica e da construção jurídica internacional deste ato de agressão da Federação Russa, da Rússia, não é? a um Estado independente e soberano, como é o caso da Ucrânia. Eu não sei se isso não significa, sabe, amigo? E aqui nós chegamos num segundo ponto. Isso não significa que nós não possamos discutir fora do universo do direito
as questões que envolvem, ou tentar buscar um esclarecimento acerca das questões que envolvem a justificativa de tal atitude. Tá? Nós podemos reconhecer também, ou buscar entender ou compreender os argumentos de ambas as partes que estão envolvidas neste conflito. O que, reconhecendo os argumentos, não significa que nós reconheçamos a legalidade de tal atitude. Né? O que você tem, do ponto de vista mais nas relações internacionais, do ponto de vista russo, o que nós temos é uma evolução psicológica e geopolítica que se dá a partir, vamos tentar entender na perspectiva russa, né? Partindo do princípio de que qualquer relação entre dois, né, ou três, né, qualquer relação que seja, ela tem sempre um duplo olhar. Né? Então, vamos tentar olhar sobre o ponto de vista, sobre o ângulo russo. A Rússia, ela, com o fim da Segunda Guerra Mundial, ela avança até, vamos dizer, até uma parte do que era a Alemanha e que cobre, inclusive, Berlim. Portanto, a Europa fica dividida, né, no avanço das tropas aliadas que sobem da Itália, né, do norte da Itália, a partir do desembarque da Sicília, e depois a partir do dia D na Normandia. Então, as tropas aliadas elas afastam os alemães, reocupam a Europa, enquanto a Rússia, em batalhas dramáticas, né, e clássicas, como a Batalha de Kursk, como a Batalha de Stalingrado, a Rússia chega também até meados da Alemanha e, evidentemente, ocupa Berlim. Então, o que você tem de desenho após a Segunda Guerra Mundial é uma grande área de influência, aquilo que Churchill chamava da cortina de ferro, é uma grande área de influência soviética que cobria não apenas os estados bálticos, né, vizinhos à Rússia, mas também uma periferia europeia, Polônia, Hungria, né, na época Tchecoslováquia, né, e que garantia, assim dizendo, a segurança, teoricamente, deste segundo bloco, imaginando que a Guerra Fria criou, portanto, uma divisão do mundo em dois blocos. É nesse contexto que dois instrumentos de segurança, não é? Um instrumento de segurança ocidental e um instrumento de segurança oriental vão ser constituídos. O Tratado de Varsóvia constitui uma rede de cooperação e segurança no ambiente comunista soviético e o Tratado do Atlântico Norte constitui a OTAN, que deveria zelar, assim dizendo, pela segurança da Europa e, teoricamente, do Ocidente. Esse mecanismo, essa arquitetura jurídica vai, de certo modo, coexistir com as Nações Unidas, constituída também pós-Segunda Guerra Mundial, e evitar um conflito em grandes proporções entre as duas grandes superpotências. Os conflitos serão, durante esse período histórico, dentro da periferia. Eles serão realizados entre, evidentemente, essas duas posições políticas opostas, mas na periferia do globo, no Vietnã, na Coreia, em Cuba, bom, em outras regiões que não interessa descrever nesse momento. O ponto nevrálgico da diferença vai se dar em 1990. Nós sabemos que Putin era um burocrata da KGB, era um funcionário do serviço de espionagem da ex-União Soviética, que havia sido lotado para trabalhar na Alemanha. Ele tinha uma função burocrática em Dresden, e em 1989 nós vamos ver o fim
do Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele deixa de existir, para grande frustração daqueles que reconheciam a grande estrutura da União Soviética. Ele deixa de existir com Gorbachev e, neste momento, logo em seguida, em 1990, a partir de 90, 91, há o desabamento também, a desestruturação da União Soviética e, portanto, o surgimento de novas repúblicas, de novos estados constituídos à margem, assim dizendo, da fronteira russa, que compunham, assim dizendo, a ex-União Soviética. E a Ucrânia é um desses estados, assim como a Geórgia era outro estado, o Uzbequistão, vários eram as repúblicas que compunham as repúblicas socialistas, né, da URSS, e que vão se tornar estados independentes a partir de 1990. Em 1909, nessa mesma ocasião, negociando com isso veio a ser comprovado recentemente em um livro importante lançado por um autor norte-americano. Recentemente veio a ser comprovado que nessa mesma época há uma negociação entre os países da OTAN e a União Soviética, decadente naquele momento histórico, na qual havia, por parte da União Soviética, o compromisso de reconhecer a unificação da Alemanha e um certo compromisso dos países da OTAN, né, de não caminharem para o leste europeu, de modo a garantir